Olha o que o Baldasso falou sobre Inter e Fortaleza. Elegemos o Thiago Maia, o craque dos Asélitos, mas assim, cara, né? O Bernabé defensivamente, ele é inqualificável. Tu não vai ser campeão de nada tendo o Bernabé marcando como lateral esquerdo. Se tu quer ter o Bernabé em campo, tu vai ter que ter outro esquema, um 3-5-2, inventa alguma coisa, bota um lateral esquerdo e o Bernabé de ponta. Com o Bernabé de lateral esquerdo marcando, tu não vai ganhar nada. Nunca vai ganhar nada, né? O Rocher atrapalhado, sistema defensivo falho. O Alan Rodrigues, que nos passou uma boa impressão quando veio, fez uma partida hoje que era uma barata tonta. Era uma barata tonta. Ele corre, se movimenta bastante, mas, cara, parecia que ele estava em outro jogo. Em outro jogo. O Carboneiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a galera gosta do Carboneiro. O Carboneiro me parece, às vezes, um jogador meio tico-tico, tá? O que é tico-tico? É um jogador que não tem intensidade, que é muito habilidoso no drible em cima de um tijolo. O Carboneiro não tem explosão, cara. Cara, o Alan Patrick, sabe? O Alan Patrick é a cara do atual futebol do Inter. É a cara, sabe? Lento. Qualificado, que ele joga bem, mas lento. O Vitinho não fez boa partida, acabou fazendo gol. O Ricardo Matias não tá bem, não adianta, a gente não pode passar pano, né? Ah, não tá sendo abastecido, tá sendo. Cara, teve vários lances hoje que ele poderia ter aparecido, ele não tá bem, não tá bem. Aí entra no Internacional o Bruno Henrique, cara, meu, as soluções do Inter entre o Bruno Henrique, entre o Valência. Cara, o Valência é uma caricatura de jogador. Uma caricatura de jogador. Não tem mais explosão, não tem mais nada. As 9.000 pessoas que estavam no Beira-Rio, no pior público do Inter em brasileiro, desde que o novo Beira-Rio foi inaugurado, elas viram um futebol muito pobre e preocupante. Mesmo que o Internacional tenha vencido a partida e venceu, isso não deixa de ser importante. Nós não temos solução de nada. A minha preocupação segue rigorosamente a mesma. Do ponto de vista da qualidade, né, do que viemos fazendo, né? Então era um segundo tempo, né, num ritmo parecido e depois sustentar o resultado, que o importante era vencer hoje. Esses 3 pontos era fundamental para deixar para trás e seguir evoluindo nesse momento agora que tem uma outra parada. Roger, boa noite. Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Roger, hoje a gente teve aqui no Beira-Rio um público bem baixo, de pouco mais ali de 9.000 torcedores. Teve protesto ao longo da semana, teve protesto aqui hoje no Beira-Rio. Então eu queria que você respondesse como trazer esse torcedor de volta também para jogar junto com o time, mesmo, como você disse, ainda não jogando aquele futebol. E uma segunda pergunta, como melhorar o desempenho, como o Inter pode voltar a ser um time que já foi no passado, e eu falo aqui do início do ano, um time que conseguiu um bom início de temporada no Gauchão, na primeira fase da Libertadores. O que tem faltado, na sua opinião, para o Inter voltar a apresentar um bom futebol? Respondendo à primeira pergunta sobre o número de torcedores, né? Eu acho que ela tem um fator predominante, evidentemente, o momento que nós viemos passando, né? Que nós estamos passando, que tira o nosso torcedor do estádio. Eu relacionei esse momento, inclusive, eu acho que foi, né, com o primeiro jogo que nós vencemos, que foi o jogo contra o Juventude, lá o ano passado, próximo da minha chegada, e que teve algumas partidas que a gente demorou a engatar, né, que o torcedor também estava desconfiado do time e fazia pouca presença no Beira-Rio. Né, o que vai fazer o torcedor voltar ao estádio e a ter confiança é os resultados positivos e as boas atuações. Né, e isso só vai vir, né, com a gente trabalhando diariamente nos períodos que esses recessos permitirem, a partir de agora dedicado a uma única competição, e coletivamente e individualmente a gente evoluir. Né? O importante hoje era vencer. Né? E a proximidade do torcedor ela vai vir naturalmente com o que a gente apresentar dentro de campo, como aconteceu ano passado. Roger. Qual era a segunda mesmo? Como eu disse, melhorar coletivamente e individualmente, né, cada um dos atletas.
né? Achar alternativas para esse momento, né? Com esse período de treinamento livre que a gente tem. Roger, boa noite. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Ainda sobre a questão da parada, né, Roger? Você bateu bastante no ponto de que hoje era um jogo para vencer, não importava tanto o rendimento. Mas o que você coloca como prioridade nessa parada para trabalhar, para o rendimento voltar e a confiança também, né, Roger? Que é um ponto que você também citou, que precisa voltar o quanto antes. Eu vejo que é a conexão entre a primeira fase de construção e a nossa fase de finalização e acabamento da jogada. Nesse meio espaço, né, nesse intervalo ali do jogo entre os zagueiros e os meio-campistas, a bola chegar com mais qualidade, né, para que os atacantes tenham uma condição de poder fazer os enfrentamentos, como o Carboneiro fez muitas vezes, né, na velocidade do Vitinho, que no primeiro tempo a gente usou pouco. O nosso jogador de meio campo, o Alain, poder dividir um pouco mais essa construção com o Rodrigues e com o Thiago por trás, para não se ver tão sobrecarregado. Eu acho que é justamente essa conexão entre a primeira fase de construção e a segunda, digamos assim, né, que você consegue desequilibrar o adversário e colocar os atacantes numa condição melhor para que a gente chegue à meta adversária. Tudo bem, Roger? Boa noite, Bruno Abchecker, Rádio Grenal. O torcedor hoje vaiou o seu nome quando foi anunciado na escalação antes da partida. O torcedor esteve no centro de treinamentos nessa semana fazendo cobranças, o torcedor protestou na arquibancada. Esse período de parada para a data FIFA é bom para recuperar os jogadores, para dar uma acalmada no ânimo, mas o retorno é difícil. Tem o Palmeiras fora, tem o Clássico Grenal aqui no estádio Beira-Rio. Como fazer para mobilizar a torcida depois dos insucessos que aconteceram e também o momento que não é positivo? Assim como o torcedor vaiou meu nome no começo do jogo, né, foi o mesmo que me aplaudiu de pé na final do estadual. Então, o carinho do torcedor, ele volta com as vitórias. Né? Não há outra possibilidade da gente voltar a encher o nosso estádio que não seja, né, com vitórias e boas atuações. Quando a gente não consegue atuar bem, é que nós vençamos nossos compromissos, como foi o caso de hoje. Né, e trabalhar para procurar alternativas nesse período, nesse recesso da data FIFA. Roger, Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante. Você vem falando também sobre a questão de melhorar dentro do campo para retomar o torcedor na arquibancada. Mas, por exemplo, numa das partidas de Copa do Brasil que eram decisivas para o Internacional seguir na temporada, teve 30 mil pessoas só no Beira-Rio, quando a gente tem o costume de botar mais de 40, 45 mil, como, por exemplo, foi a Libertadores. E você vem falando sistematicamente, ao longo da retomada do futebol, que o Inter tem de melhorar. E, se eu não me engano, já são uma dezena de jogos e o Inter continua com o mesmo discurso. Tendo poucas finalizações, o espaço no meio-campo, às vezes muita dificuldade, até mesmo com times inferiores na tabela. Com que perspectiva o torcedor vai agora para os últimos meses do ano para ter a certeza de que isso vai acontecer mesmo, né? Essas palavras que a gente vem ouvindo aí há muito tempo. A mesma que teve ano passado, quando, da minha chegada aqui, também tinha poucos torcedores no estádio, eles voltaram. Voltaram porque o time evoluiu e venceu, e convenceu. Não, é simples. Roger, aqui Adriano Garcia, Rádio Galera. Ainda dentro dessa recuperação do campeonato, o principal objetivo agora é a Libertadores ou a Sul-Americana? Porque você precisa se reconstruir dentro do campeonato. E o que fazer para isso? Procurar as alternativas justamente nesses períodos que nós temos as semanas abertas. Né, o nosso próximo compromisso, né, pela data FIFA, vai nos dar a condição de procurar alternativas diferentes. Né, nós perdemos, né, mais um atacante, né, e com poucas opções de lado, né, é possível que a gente busque encontrar uma outra formatação para que a gente potencialize, né, os jogadores que estão à nossa disposição hoje. Né, seguir procurando alternativas. Né, para que a gente evolua dentro de campo e crie, né, uma estrutura diferente, talvez, que potencialize, né, esses jogadores que nós temos à frente, que podem decidir o jogo a nosso favor.
Roger, Jairo Vinck do canal do Baldasso. Quando fala em alternativas, buscar alternativas, mas nos últimos jogos tem se repetido o esquema, né? Pode mudar esse esquema a partir das novas alternativas que venham com o trabalho? Pode, tudo pode, né? Talvez com menos alternativas, né? A gente busque uma outra formatação, né? Para aproveitar o que a gente tem como característica para esse momento, né? Que o nosso grupo está. Né, sem dúvida nenhuma, né, mas até esse momento, né, para que a gente voltasse a vencer, o que eu menos queria era mexer na estrutura, porque é preciso tempo para que isso aconteça. Né, com essas 2 semanas, né, a gente encontra aí um espaço para poder mexer, criar alternativas, né, diferentes dentro do que a gente tem dentro do elenco. Roger, boa noite, Nani Kemel da Rádio Inferno. Em relação ao sistema defensivo, faz 11 jogos que o Inter sofre gol, né? O Inter não consegue passar ileso a isso. Para ti, qual é o diagnóstico do sistema defensivo estar tão frágil, sendo que em certo momento você teve uma defesa que não sofria gols, né? Que ficou muito tempo sem sofrer gols? Eu não vejo tão frágil como você frisa. Né? Nós estamos tomando gols em muitos jogos. Né? Se a gente pegar partidas pontuais, que nós tomamos mais de 3 gols, foram em situações bem específicas dentro do campeonato. Né? Já tivemos a defesa mais sólida, né? Pelo conjunto está funcionando melhor. E isso fez com que a gente mantivesse o 0 do placar e, com a qualidade e o momento dos jogadores à frente, a gente pudesse sair em vantagem no marcador, e isso leva o adversário a circunstâncias diferentes. É o equilíbrio. Hoje a gente sofre mais gols, né? Temos conseguido em quase todos os jogos fazer gols, né? Mas é buscar um equilíbrio maior nos setores, para que a gente, né, dos muitos jogos que a gente saiu atrás do marcador, que a gente consiga manter o 0, né? É sempre estatisticamente melhor você manter o 0 para conseguir avançar com vitórias frente aos seus adversários, né? É o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, né? Trabalhar todos os dias para buscar esse equilíbrio, para que a gente volte, né? O time que almeja estar entre os 5 primeiros lugares não pode ter média de gols de mais de 1 gol por partida, né? Estatisticamente, isso aí, nos últimos 20 campeonatos, um time que está na frente sofre menos, né, de 1 gol por partida. É isso que a gente busca para equilibrar. Roger, aqui, Vinícius, Rádio Independente. Queria que você falasse sobre as suas alternativas, né, que você acabou se utilizando no segundo tempo, a volta de alguns jogadores, como o Romero, o Luiz Otávio. O Romero até estava lesionado, mas antes da lesão não vinha também entrando. Se eram atletas que estavam abaixo e se recuperaram, ou foi mais pela opção para essa partida? Não, foi pela opção nessa partida e pela circunstância do jogo, né? O Thiago ali pediu substituição e eu queria manter a força do meio campo, e usei do Luiz, né, que tem por essa característica ali, conseguir controlar a frente da defesa, né, com o seu vigor físico. Né, o Prado em substituição ao Carboneiro, né, que desgastado também, né, pediu alteração, e o Alan, que passou pelo processo também durante a semana. Foram todos, né, foram menos, talvez a do Pastor, né, em detrimento do Richard e do próprio Bruno, que depois entrou, foi a mais estratégica. As outras todas foi pelo desgaste do jogo. E para manter o placar conquistado, quando eu coloquei o Rodrigues para o lado do campo, para fechar ali o lado, quando saiu o Vitinho. Roger, aqui, tudo bem? Tiger, canal A Dupla. Queria saber de ti como que foi a tua semana, porque acredito que não tenha sido uma semana comum de trabalho para ti, dentro de todo o ambiente um pouco turbulento externamente, pelo menos do que a gente via. Foi uma semana onde, por mais que a gente trabalhe com as informações, existe também um processo de empatia, de entender que não deve ser legal ver nomes sendo especulados, projetados pela imprensa para o teu cargo. Como que se administra isso? Como que tu administraste isso? O episódio
dos torcedores indo até o CT, fazer algumas cobranças que, por mais que tenha sido autorizado pelo clube, são cobranças, não é algo rotineiro. Isto mexe também na... É algo rotineiro, sim. Eu tenho 33 anos de futebol, acho que pelo menos um evento por ano na minha vida aconteceu isso. Uma vez por ano não é rotineiro. Claro que é. Aniversário não é rotineiro, não, né, Roger? Claro que é. Uma vez por ano é rotineiro. Sim, dentro desse ambiente de futebol é rotina. Rotina. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano acontece. No Internacional é a segunda, já. Mas não é toda semana e não é todo dia. Imagina se a cada derrota houvesse protesto, né? Por isso que eu digo que não é tão rotineiro como... Mas discordamos. É que depende do tempo, né? Vai lá. Desculpa. Mas discordamos. Não foi uma semana comum. E aí eu queria saber como que tu administraste essa semana e se tu te sente tranquilo, se tu respira um pouco diferente depois dessa vitória de hoje contra o Fortaleza. O que esta vitória te traz de diferente em relação ao ambiente conturbado externamente que tu viveu na semana? Vamos lá. Com relação às especulações, né, de vocês da imprensa, né, eu considero o trabalho de vocês extremamente importante, mas ele não é em nenhum momento dirigido a mim, né? Vocês são o canal de comunicação entre o torcedor, né, e o que acontece no clube. Então eu não vejo o que vocês falam, né? Eu não leio o que vocês escrevem, né, porque sob forma, né, de proteção, né? Porque hoje tem 50 canais que falam de futebol e se a gente pegar a opinião de todo mundo, são 250 pessoas falando do meu trabalho, né? Então é a opinião que ela é importante para o torcedor, não é uma opinião importante para mim. Então, mesmo considerando o trabalho de vocês extremamente importante, não é algo que eu vejo. Então, te confesso que eu nem sabia o que estava sendo especulado relacionado a isso. Com relação à semana, claro que ela é uma semana diferente, uma semana mais tensa, uma semana mais nervosa, né? Mas o tempo de exposição nesse lugar faz com que a gente conheça esses momentos, né? E assim como eles vão, embora este esteja demorando um pouco para passar, eles vão embora também, né? São desde os 16 anos do futebol, né? E hoje até a cobertura ela aumentou, ela se diversificou, né? Tem muitos dos identificados, né, que ocuparam um espaço importante de ligação com o torcedor, e é o futebol, é a paixão do brasileiro, né? Então a gente tenta manter a semana tranquila, né? Claro que não foi uma semana nada tranquila, mas do ponto de vista do trabalho ela andou normal, mesmo com o torcedor que veio conversar com os atletas e cobrar o grupo de jogadores para que houvesse melhora, né? É o mesmo sentimento de dentro do vestiário também, né? Tanto que a gente se cobra, a gente estuda todo dia para evoluir, montar treinamentos, fazer com que o jogador evolua individualmente, né? Então, com relação à semana de trabalho, ela transcorreu naturalmente, muito embora com esses eventos externos, né, empurrando a pressão para dentro do vestiário, né? E com certeza com a vitória de hoje dá um alívio imediato, mas também a sensação que a gente precisa evoluir, né, a cada jogo para voltar ao mesmo nível que nós tínhamos.